Ele jogou com o Fagner e o Fábio Santos de alas, né? Isso. Alas, exatamente. Jogou de alas os dois. Exatamente. Que eu acho que se dá melhor, porque ambos já não têm a idade avançada de ir e Pra voltar. poder voltar e recompor a zaga, né? Então. Então você tem um zagueiro que pode descer. Numa eventual situação, o Murilo tá do outro lado, ele desce na lateral do lado esquerdo. Lado esquerdo. O Gil vem pro meio e E o Fábio Santos ataca bem. Ataca. Ataca bem. Agora- Faz um arco bem feito. Cara, esse Rojas, Matias Rojas com Renato Augusto no meio, ali atacando, rapaz, Bom meio meio de atacante. campo, bom meio de campo. Puta Então, merda. mas e essa proposta aí de sair o Roger Guedes? Então, o Roger Guedes recebeu proposta do time. É do time do Cris? Recebeu sondagem. Sondagem. Recebeu proposta Não recebeu proposta Tem nenhuma, gente né? falando que até criaram esse fake pra ver se ele era valorizado no Corinthians. Pode e tudo ser mais. também. Eu acho que um jogador do nível dele não faria isso. Porque o cara é bem de futebol, bem de vida, essas coisas tudo. Mas o Corinthians tem uma valorizadinha no cara mesmo, que valorizar tanto o Roberto lá atrás. E eu falava, não é tudo isso. Não é tudo isso. É, o Yuri Alberto não tá deixando Não a é desejar, tudo hein? isso. E deu no que deu, né? Muita vontade, mas tá faltando muita eficiência nele, né, cara? Então, Muito. Eficiente, mas não é eficaz. Essa é a verdade. Tipo, Tá, mas faz tudo que pode e tal, mas não conclui em gol, que é o que precisa, né? Amanhã temos São Paulo, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho de São Paulo e Corinthians, dentro da Neoquímica Arena. Então, assim, cá pra nós, o Corinthians tem obrigação de vencer o São Paulo amanhã, né? o Corinthians é um time copeiro, né? Tem esse detalhe. O Corinthians sempre foi muito copeiro. Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro também. Mas dos paulistas, pra mim, eu acho o Corinthians mais copeiro de todos. Eu não vou nem falar copeiro, eu vou falar emotivo. Porque começou a ter aquela sensação, aquele clima de decisão, aquela emoção. Parece que os caras crescem, mano. É. Só não cresce contra nós, mas parece que cresce. É. Apesar de que o jogo amanhã na Neoquímica, eu até anotei aqui, ó. Eu vou fazer uma colinha. Essa colinha não é minha, é do Gregory Claro. O Gregory Claro é um dono da página do SPFC, ou seja, São Paulo Futebol Clube, no Instagram. E ele falou o seguinte, ó. Não temos vergonha de dizer que o São Paulo é favorito. E de verdade, assim, a gente sabe que o jogo de São Paulo e Corinthians é uma outra realidade, não importa a fase que tá, não importa o jogador que tá, o negócio fica É clássico. diferente demais. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, certo, o São Paulo é favorito. O São Paulo, ó, brasileiro. O Tricolor briga pelo G4, na 6ª posição do brasileiro, enquanto o Corinthians está na 15ª brigando para não cair para a 2ª divisão. Então já é uma diferença. Na Sul-Americana, o São Paulo foi a melhor equipe da primeira fase, enquanto que o Corinthians caiu na fase do grupo da Libertadores e passou para a 8ª de final jogando mal contra o Universitário, um joguinho difícil de ver. Já na Copa do Brasil, o Tricolor vem de uma vitória sobre o principal clube, que é o Palmeiras, né? A gente vem falando demais disso. O Corinthians passou nos pênaltis somente contra o América Mineiro, que apesar de tudo, vangloriado e tal, é o penúltimo brasileirão, cara, tá lá Posso embaixo. dar uma opinião nisso aí? É um texto interessante. Só que é um texto do time do Corinthians pegar os olhos de motivação. Tudo bem. Não, perigosíssimo tudo bem, esse texto. Jean. Só que é o seguinte, ó. O que eu quero dizer pra você é o seguinte: se o São Paulo vai ganhar ou não, É outra história. o que eu quero dizer pra você é o seguinte: existe sim um favoritismo, Sim. tá? E por esses motivos que ele falou, e eu concordo com ele, existe favoritismo. Claro, tudo pode acontecer. Pode perder os 2 jogos, como aconteceu com o Palmeiras. Cara, fala pra mim. Mas o favoritismo é do São Já Paulo. fala pra mim, nos últimos jogos, quem tem ganhado mais? O São Paulo ou o Corinthians? Não acompanhei. Não sei te dizer os O números. São Paulo tem ganhado mais. Não sei os números. Quem se classificou melhor na Copa do Brasil? O São Paulo O São ou o Corinthians? Paulo. O São Paulo. Entendeu? Eu acabei de citar isso. Quem tá melhor na Sul-Americana? São Paulo. Exatamente. É, Então, não dá pra tirar os méritos do São Paulo em relação a isso, entendeu? Como equipe, não tem tido nem tanta repercussão ruim como o Corinthians tem tido, entendeu? Então, o São Paulo vem melhor pro confronto. Eu acho que é o seguinte, cara. Porém, eu torço aqui pro São Paulo não ganhar isso daí, porque claro. não tem esse título. Claro. Isso é notório. São Paulo ganhando do Corinthians e perdendo de goleada pro Grêmio, pra mim tá ótimo. você já Gaúcho, pensou- tô com você, Gaúcho. Você já pensou, rapidinho, você já pensou se fica 1-0 o São Paulo em plena a Neoquímica, gol de Alexandre Pato? Vocês já pensaram nisso? Eu já pensei além. Sabe o que eu pensei? Vai pra final, disputa final com o Flamengo e esse clube do Dorival Júnior e ganha. Puta merda! Eu tô sonhando muito mais alto ainda. Você já pensou isso? Não, porque, Você já pensou? Ó,
O São Flamengo, Paulo, ó, o time que demitiu o homem ganhando o campeonato. Tanto pro São Paulo como o Palmeiras seria o campeonato perfeito. Porque se o Palmeiras elimina o São Paulo, eliminava o São Paulo, eliminava o Corinthians e ganharia do Flamengo, teoricamente, pra ganhar o campeonato. Que coisa melhor que essa? Que criaram a maior rivalidade, né? Aí, o São Paulo agora eliminou o Palmeiras, tem a chance de eliminar o Corinthians e ganhar do Flamengo. Tá louco, irmão. Que campeonato que é esse? Cara, tanto que não pode. Mas volta a dizer. Bom, eu quis falar sobre isso porque é o seguinte, ó. É inegável que todos que acompanham o futebol aí, vamos falar que o favoritismo é do São Paulo, só que o favoritismo não ganha jogo. Sim, até claro. porque o favorito no jogo entre Palmeiras e São Paulo era o Palmeiras. Então o favorito não ganha jogo. Mas Inclusive, o favorito de Cuiabá e São Paulo era o São Paulo. Exatamente. Com certeza. Mesmo jogando lá e sabendo que o Cuiabá dá trabalho. Mas o São Paulo tinha obrigação de vencer. Sim. Tinha obrigação de vencer e jogou horrível. Um jogo pífio. Vamos falar sobre isso. Mas assim, só pra falar um pouquinho mais do Corinthians antes da gente finalizar ele. Só que o time do Corinthians é copeiro, como vocês citaram. Num jogo de mata-mata, assim, ele é... O Luxemburgo é copeiro. Eles são encardidos. Entendeu? por isso que A eu falo. torcida vai lotar aquele Neoquímica Arena amanhã. Então, assim, pode-se esperar uma bela de uma partida. Provavelmente o Luxemburgo já tá mexendo só os pauzinhos, né? Tá armando ali qual vai ser o melhor time. Tá mexendo com a molecada tá incorporando o time do Corinthians e isso tem feito muito bom pro Corinthians porque não tem grana para ficar trazendo tamanhos jogadores, apesar de ter conseguido trazer. Por exemplo, o Lucas Veríssimo vem pra titularidade, né? Sim. Vem pra titular, isso é fato. E esse Matias Rojas também ninguém tira mais do time, né? Cara, mas assim, ó, eu acho que vocês devem concordar comigo. Uma puta sacanagem um clássico desse ser numa terça-feira e não numa quarta às 9h45, né? Mas é por causa da agenda do brasileiro, né? Você não viu, por exemplo, o Corinthians tá com um jogo a menos, não tá? Me corrija se eu estiver errado. Tem jogo a menos Tem brasileiro. um jogo a menos, né? E que é contra o Grêmio? Não. E deu branco agora. Cara, eu acho que é, porque os dois estão com jogo a menos. Ah, É. então deve ser. Então Ah, deve bem. ser, porque isso ajuda, inclusive, a sair da zona de rebaixamento lá embaixo, né? Porque... Ou acabar de afundar, né? Não, jogar depois é importante, Não. porque se trazer... Não. Ó, não é só o Corinthians que tem esse jogo a menos, não. O Grêmio tem um jogo a menos, o Corinthians tem um jogo a menos, o América tem um jogo a menos e o Vasco da Gama tem um jogo a menos. Se eu não me engano, esse jogo do Corinthians é contra o América Mineiro. Preciso ver depois disso. Não, é contra o Grêmio, porque não jogaram, porque foram jogar Corinthians e América Mineiro no sábado, a Copa do Brasil. Tá. Tem um jogo a menos. Isso é o teor do negócio. E o Corinthians no brasileiro tá com 16 Corinthians pontos. e Grêmio, América Mineiro e Vasco. Acabei de ver aqui. Tá. É o jogo. Então, são esses 4 times, beleza. Que seria fechou. da rodada passada, inclusive. Corrigiu. Ó, o Corinthians com 16 pontos, caso tivesse vencido, tava com 19. Então, dava um fôlego. Tava, inclusive, na frente do Santos, se tivesse E vencido o um jogo Santos que ganhando o tivesse. Botafogo tava lindo demais. Tava lindo demais. Mas a molecada é perigosa e vai dar trabalho. Eu acho muito disso. Falando do São Paulo, cara, o jogo do São Paulo contra o Cuiabá, pra nós que é São Paulino, foi triste de assistir, cara. Ruim demais o time em campo. Meu Deus do céu, parecia uns pernas de pau. Mas não é esse time aí que ganhou do Palmeiras. Pessoal, vocês que não tem a gente no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, gente. É fantástico esse grupo. Aonde que tá o QR Code? Onde se que o- tá em mim o QR Code? Tá aqui? Onde? É aqui. Do outro lado? Do outro lado. Tá aqui? Em cima da camisa do Grêmio, do lado da camisa do Grêmio. Exato. Aí, Paulo. então aqui, ó. Inclina o Exatamente dedo, aqui, ó. Inclina o dedo. Mais ou menos aqui, né? Aqui, ó. Mais ou menos ali. Isso. Clica no QR Code e vai lá pro grupo lá. Se você tivesse no grupo, você ia ver o desespero do Pavão no grupo. Eu quase morri de rir. Não, ó. Primeiro, a hora que o juiz começou a apitar ali, eu falei, cara, esse juiz vai dar trabalho. Esse vai dar trabalho.